tarde, alunos! Tudo bem com vocês? No vídeo de português da aula de hoje, nós iremos fazer a página 46, ok? Repensando a leitura. Leia o texto com atenção antes de conversar com os colegas sobre as questões a seguir. Então, nós lemos o texto na sexta-feira. A. Por que a psicóloga faz o alerta, abre aspas, você precisa ser protegido de si mesmo? Então, por que vocês acham que ela fez esse alerta? Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz algumas coisas por impulso, sem pensar no que vai acontecer depois. E aí a gente se arrepende. Porém, na internet, às vezes isso de se arrepender não funciona mais. Porque, por exemplo, você posta alguma coisa e as pessoas compartilham. E aí, quando você vai se arrepender, já não tem mais jeito, porque várias pessoas já se compartilharam com outras pessoas, que compartilharam com outras pessoas. E aí, quando você vai ver, tá fora do seu alcance. B. O que a autora quer dizer quando afirma que precisamos nos proteger dos outros? Então, é exatamente ligando com o fato da A. Ela afirma que a gente não consegue controlar a reação das outras pessoas com o que nós compartilhamos. Então, às vezes, precisamos tomar cuidado antes de compartilhar alguma coisa para nos proteger da reação e do que as outras pessoas poderão fazer com aquela foto, com aquele conteúdo que nós compartilhamos. C. A psicóloga diz que a regra dos 13 anos foi criada porque não é possível analisar caso a caso. O que ela quis dizer com isso? Explique. Então, o que ela quis dizer com não tem como analisar caso a caso? Ela quis dizer que algumas crianças mais novas já teriam condições de utilizar a internet, porque algumas crianças teriam a maturidade para utilizar a internet de um jeito bacana. Porém, existem algumas crianças que não têm essa maturidade. E, infelizmente, não tem como a gente saber qual criança ou qual não criança que tem essa maturidade. Então, o que acontece? Eles estipulam essa idade média, que é a de 13 anos, para ser uma regra para todos, porque através de estudos de caso e todos esses estudos, eles descobriram que as crianças com 13 anos, a partir de 13 anos, elas possuem uma maturidade que possivelmente vai utilizar da internet com segurança e todo esse cuidado. D. Em sua opinião, por que Rosely terminou em seu texto com a frase "Você vai crescer, eu juro"? Por que vocês acham? Ela quis dizer isso porque normalmente muitas crianças, acho que até vocês já teve essa ideia na cabeça de que demora muito para crescer. Eu queria tanto ter aquela idade, eu queria tanto ter aquela outra idade, e achando que demora muito para crescer. Mas na verdade, ela quis dizer o quê? Calma, você vai crescer, eu juro. Porque mesmo que demore todo esse tempo que na sua cabecinha tá demorando, os dias estão passando, o tempo tá passando e você vai chegar nessa idade, ok? 2. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Está louco para ter uma página no Facebook e no Instagram? Eu entendo. Provavelmente tem colegas que têm. Eles comentam o que acontece e aí você fica com uma curiosidade enorme e até se sente excluído por não ter uma também, não é? A. Quando a autora do texto diz "eu entendo", que resposta ela imagina que o leitor deu
para a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta é o quê? Está louco para ter uma página no Facebook ou no Instagram? Ela entende que o quê? O que a gente vai colocar nessas linhas? Ela imagina que quem está lendo esse texto dela disse sim para a pergunta. Por isso que ela deu a entender que ela entende, ok? Se a pessoa tivesse falado não, provavelmente a continuação do texto seria totalmente diferente. B. Por que a autora usou o termo provavelmente? Ela tem certeza do que ela está falando? Quando a gente usa o provavelmente, o termo provavelmente, ele já mostra que a autora não tem certeza daquele fato, mas muitas são muitas chances, as chances são muito grandes de que seja algo verdadeiro, ok? Questão de opinião. No texto, a psicóloga conta que algumas crianças se sentem injustiçadas quando suas famílias não permitem que falsifiquem a idade para usar esses sites proibidos, para crianças. O que você acha disso? Discuta com os colegas. Então, vocês vão colocar a resposta de vocês aqui no vídeo. O que vocês acham disso? Dessa questão de opinião dessa página. Por dentro do texto. Releia o trecho a seguir e responda as questões. Acha que tanto faz ter 13 ou 11 anos? Para ser sincera, pode ser que tenha razão. Conheço adolescentes com 14 e 15 anos que parece que não cresceram. Então, olha só. A. Localize as palavras usadas pela autora para se referir a si mesma. Então, quando que ela fala dela mesma? Nos termos, ó, que vocês vão colocar aí, olha o termo que ela fala dela mesmo. É para ser sincera, então o sincera, que ela tá sendo sincera, e o conheço, que é ela que conhece algumas crianças com 14 e 15 anos que parece que não cresceram. B. As palavras que você localizou ajudam a convencer o leitor? Por quê? Então, ó, essa é uma resposta pessoal. O que vocês acham? Quando ela coloca a opinião dela e o parecer dela, por exemplo, para ser sincera, pode ser que tenha razão, ou conheço adolescentes com 14 e 15 anos que parecem que não cresceram, você acha que ajuda quem está lendo a ficar convencido do que ela está passando? O que vocês acham? Aqui embaixo está escrito: um artigo de opinião mostra o ponto de vista do autor sobre o assunto. Então, é exatamente isso que ela faz. Ela conhece as pessoas, ela está dando o parecer dela sobre tal situação, ok? Na página 48, nós iremos fazer no próximo vídeo, combinado? Então, ó, um super beijo para vocês e até mais!